Olá pessoal, sou Viviane Leonora, professora de língua portuguesa. Eu vim aqui dar uma aula para vocês sobre tipos textuais e gêneros textuais. Eu vou trabalhar com o pessoal do 6º e do 7º ano, ok? Vamos começar. Tipos textuais. Para a gente que vai começar agora, a gente precisa entender o que seria tipo textual. Tipo textual seria a estrutura de um texto, como é que esse texto é utilizado, o que é que eu uso nesse tipo de texto. A gente tem aqui 5 textos da tipologia textual. A gente tem o texto narrativo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, expositivo, dissertativo, injuntivo e descritivo. Para cada um desse texto, ele tem uma característica, e aí essa característica é que determina se o texto ele é mais um texto narrativo, ele é um texto descritivo, é um texto injuntivo, é um texto expositivo. A gente vai ver isso à medida que as aulas forem passando. Vamos trabalhar com o texto narrativo. Quando a mãe de vocês conta aquela história do que aconteceu quando ela era pequena, a gente está trabalhando aí com o texto narrativo. Ela conta a história, porque a finalidade do texto narrativo é contar uma história, narrar uma história. Narrar uma história é um acontecimento. Bora estudar agora? Vamos estudar bem direitinho. Porque a gente tem o seguinte, texto narrativo. Quando a gente tem um conceito, né, um conceito clássico que a gente tem é que o texto narrativo é o texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios de forma linear ou não linear, com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. Em tese, isso é um texto narrativo. Qual é a finalidade dele? Contar um fato ou contar um acontecimento. Então a gente fala, tudo aquilo que a gente conta, todo aquele fato que a gente conta, que a gente diz quando foi, onde foi, se tem esses personagens, isso aí é um texto narrativo, tá? Narrar é contar a história, como eu já falei anteriormente. Vamos lá. Existem alguns elementos que fazem parte de uma narrativa. Aí a gente tem narrador. Narrador são 3 tipos. O narrador observador, o nome já diz. Observador. É aquele que apenas conta a história olhando de longe, ele não está participando de nada. Ele só conta a história. Normalmente a gente usa na terceira pessoa. Então eu digo, era uma vez, certa vez uma menina estava passeando, então eu não sou a menina, eu estou apenas contando a história como se eu estivesse vendo aquela menina passeando naquela história. O narrador personagem é diferente. Certo dia eu estava passeando na praia e aí de longe eu avistei uma baleia. Nesse caso, eu participo da história e eu narro a história. A gente tem aqui um narrador personagem. Narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Ora ele participa, ora ele observa. São os 3 tipos de narradores que a gente tem numa narrativa. Aí mais um elemento da narrativa é o enredo. O que seria o enredo? O enredo é justamente a estrutura que a história tem. Aí a gente vem a apresentação, complicação, clímax e desfecho. Primeiro a gente tem que entender se o enredo ele é linear ou é não linear. Vamos entender. O que é linear? Eu sigo uma regra, eu sigo uma ordem. A ordem que começa, a história começa do início e termina lá no fim. Porque existem algumas histórias que a gente chama de não linear, que a história ela começa invertida. Existe um livro que vocês vão ler daqui a uns anos, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele começa a história justamente do final. Ele começa a história do fim, ele começa a história da morte dele. E aí a gente diz que essa história ela é não linear, porque ela não começou do início, ela começou do fim. Então, a história que a gente vai ver, a narrativa que a gente vai ver é uma narrativa linear. E eu vou começar a contar a vocês daqui a pouco essa história. Mas vamos lá. A gente tem os elementos do enredo. A apresentação, complicação, clímax e desfecho. O que é a apresentação? É quando eu vou dizendo mais ou menos quais são os personagens, quando aconteceu a história. Então eu vou apresentando a vocês quem é que está aparecendo nessa história, quem é que vai surgir nessa história, quem serão esses personagens. E aí vem a complicação. Alguma coisa tem que acontecer nessa história para que essa história tenha um chamamento, uma coisa que te chama a atenção. Por exemplo, a mulher estava varrendo a casa quando de repente o telefone tocou. Ela não estava esperando nenhuma ligação. Aí o telefone toca e diz, alô, quem é você? Então isso a gente começa a entender, poxa, quem foi? Quem foi que ligou? E desliga o telefone. Aí já começa, então liga de novo. Alô, quem é você? Então toda essa história eu começo a dizer, gente. E a mulher diz, estão ligando muitas vezes para mim. E ele diz, cuidado, algo vai te acontecer. Então aí já vai me causando então esse clímax, essa história, esse movimento que o texto tem é justamente o que causa essa questão de complicação e clímax. Qual o desfecho? No final,
É quando eu digo, oi, tudo bem? Desculpe-me, liguei errado. E aí a gente tem o desfecho da história. Esses são os elementos de uma narrativa. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. A minha narrativa, ela sempre vai ter personagens. E esses personagens, eles vão ser classificados em protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Eu vou utilizar uma história que vocês conhecem bem, que é a de Chapeuzinho Vermelho, para a gente entender quem seria o protagonista, o antagonista e o coadjuvante nessas histórias. Vou usar aqui o slide. Vamos lá. Na história de Chapeuzinho Vermelho, ela, como ela é boazinha, como ela é a criatura perfeita, a criatura que é boazinha na história, ela é a protagonista, porque aqui ela não é a vilã. Quem é o antagonista na história? O lobo mau. É porque ele quem vai causar o mal da história. Toda a história vai ser causada pela maldade do lobo mau. Aí vem os coadjuvantes, quem seriam aqueles personagens que fazem parte da história, só que eles não são tão importantes, mas eles são imprescindíveis na história, eles precisam aparecer. Nesse caso aqui eu tenho a vovó e o caçador. E vem mais dois elementos da narrativa que são o tempo, que é quando aconteceu a história, e o espaço, que é onde aconteceu a história. Eu vou contar para vocês uma história, que como a gente viu os contos, a gente vai ver nos contos, tá? Que o gênero textual da gente é conto, a gente vai ver o seguinte. O que seria agora gênero textual? A gente precisa prestar atenção no gênero textual. Gênero textual é todo aquele texto que faz parte do nosso dia. Tudo aquilo que eu pego de texto. Então, bula de remédio é o gênero textual, jornal é o gênero textual, reportagem, notícia, conto, história em quadrinho. Então, todo aquele texto, tudo aquilo que aparece na nossa frente, todo aquele texto que aparece na nossa frente, a gente pode chamar de gênero textual. Aí temos aqui os romances, A Culpa é das Estrelas, que eu adoro, um conto, Chapeuzinho Vermelho, que a gente chama de conto maravilhoso, as fábulas, né? Aqui tem a lebre e a tartaruga e lenda, que é a lenda da Yara. Esses são alguns gêneros textuais de tipologia narrativa, porque eles narram a história. E a gente vai ver aqui o que é conto. Vamos lá. Conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Algumas subdivisões são os contos fantásticos e os contos de fada. Vamos lá. O que seria uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito? Quando a gente assiste uma novela, né, a gente percebe que a novela ela tem vários conflitos. Eu tenho um problema que aconteceu na casa de fulana, eu tenho um problema que aconteceu na casa de outra pessoa, e tenho um problema que aconteceu na casa de outra pessoa. Então são vários conflitos. No conto é diferente. O conto ele apresenta apenas um conflito. Então apenas um personagem da história vai ter um problema. Esse problema vai acontecer em que todo esse problema ele vai girar em torno de um personagem só, em torno de uma história só. Então por isso que a gente diz que ele tem apenas um conflito. Então eu não vou ter vários problemas na minha história, porque o conto é uma história curta, certo? A gente tem aqui dois tipos de contos. Os contos fantásticos, que são os contos que a gente chama de contos que são considerados irreais, porque ou eles contam coisas que fogem da realidade, que são coisas sobrenaturais, que é o que eu vou contar para vocês aqui agora. Vou começar a contar para vocês. O nome do conto é A Festa. Esse livro aqui é um livro chamado Histórias Medonhas do Recife Assombrado. Ele diz o seguinte: essa história aconteceu há cerca de 35 anos atrás, no bairro de Apipucos. Um casal convidou muita gente para festejar seu noivado. E os amigos do noivo, Renato, Adão, Miguel, Valdir, Luiz Carlos, resolveram fazer uma brincadeira para tornar as coisas mais divertidas. A ideia era explorar a fama de mal-assombrado que tinha o lugar onde seria realizada a comemoração. A casinha alugada pelo rapaz que ia casar era antiga, tipo conjugada, e servia de palco de estranhos acontecimentos. Vultos na janela, luzes misteriosas, gemidos e baques estrondosos que eram testemunhados pelo vizinho. Adão planejou aparecer com um lençol para se passar por um fantasma durante a festa. À meia-noite, Renato desligaria a força elétrica da casa e, num canto da sala, apareceria o suposto ectoplasma que depois se revelaria com as luzes novamente acesas. Parei a história. Só conto no final. Vamos lá. Isso aqui que a gente está vendo é um conto fantástico. Eu estou vendo aqui, primeiro eu estou vendo histórias que são histórias que podiam até ser consideradas reais. O sobrenatural vai vir daqui a pouco, é o que vocês esperem. E a gente tem o famoso conto de fadas. O que seria um conto de fadas? Aqueles contos
com seres medievais, com seres folclóricos, com personagens que a gente sempre escutou a vida inteira, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, né, os Três Porquinhos. Esses são os contos que a gente chama de contos, são contos fantásticos, são personagens que são diferentes. Fadas, gnomos, certo? O que é que acontece? Quando esses contos foram produzidos, a ideia dele era que passasse um ensinamento. Tá? Todo conto que você escutar hoje, que você escutou da história da sua mãe, eles te passavam um ensinamento. Ok? Ao final da história, alguém vai ter que aprender alguma coisa, porque a Chapeuzinho não aprendeu alguma coisa no final da história, que foi obedecer a mãe. Vamos voltar ao final da história? Vamos lá. Com tudo já combinado, o grupo de amigos se dirigiu para casa, que ficava na ladeira que levava à igrejinha do bairro. No comecinho da noite, com a festa já animada, decidiu-se que a peça iria começar. Um dos amigos foi até o contador, onde ficava a chave da eletricidade, e o outro se escondeu com um lençol. De repente, as luzes se apagaram e uma figura de branco passou pela sala, causando confusão. Tudo aparentemente como fora planejado pelo grupo. Gritos, correrias, pratos derrubados, até que a luz voltou. Miguel teve um ataque de riso, quase impossível de ser contido. Os rapazes, plenamente satisfeitos com o resultado da brincadeira, foram procurar os outros dois. Junto ao contador, estava Renato, sentado no chão, suando frio e tremendo. Perguntaram-lhe o que acontecera, e ele disse que quando se preparava para desligar o contador, a luz apagou sozinha, e ele sentiu uma presença estranha junto dele, que o fez passar mal. Então procuraram Adão, que estava encolhido no canto de um quarto. Ele disse que quando já estava para vestir o lençol, outra pessoa, também com lençol, passou por ele rapidamente, tomando-lhe a frente. O problema é que ele sentiu um frio extremado e uma tremedeira que o impediu de fazer sua parte. Ninguém sabe realmente o que aconteceu naquela noite, mas o episódio ficou para sempre na cabeça daquele que estiveram lá. Então essa história é um conto, né? Eu encerro aqui com vocês essa questão. Em resumo, a gente tem aqui conto, que é uma história curta, que conta histórias de seres sobrenaturais, que foi o caso do nosso conto, e eu espero vocês para a nossa próxima aula, que será sobre fábula. Até mais!